Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos, sejam bem-vindos à casa de Deus. Essa noite, como todo primeiro domingo, seja bem-vindo à mesa do Senhor, a oportunidade de nós mantermos a nossa ligação com Cristo, a videira verdadeira. Então hoje é noite de reafirmar essa aliança em nosso coração, e que o seu coração esteja aberto para adorar, para bendizer e manter esse compromisso com o Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 116, Salmo de ações de graça. Salmo de número 116. Para nós abrirmos esse culto. Ok? Assim diz o salmista: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, Ele é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo retrata também o amor, a ação do amor libertador. Também fala sobre o caráter desse libertador, quem ele é benigno, ele é misericordioso. Fala das ações, o salmista fala do seu livramento, então fala das ações desse libertador. E aí o salmista responde: o que eu posso fazer diante do amor, diante desse caráter, da sua fidelidade, da sua benignidade, diante das ações desse Deus para comigo? Eu vou oferecer a Ele o meu louvor e a minha adoração. Todos nós que estamos aqui, temos experimentado da porção do amor de Deus. Todos nós que estamos aqui, sabemos o caráter do Deus a quem servimos, e sabemos o quanto Ele tem feito para trazer à nossa vida paz, alegria, provisão. Bom, diante de todas essas dádivas, o que você pode oferecer ao Senhor? Dê a Ele o seu louvor, dê a Ele a sua adoração. Estamos aqui por causa de Deus, estamos aqui por causa do Senhor, e se Deus é a razão do seu viver, o motivo da sua vida, dê a Ele o seu melhor. Abra o seu coração e glorifique o seu nome. Vamos orar. Pai amado, é muito bom saber acerca do seu amor, é muito bom saber acerca do seu cuidado, mas, ó Deus, não é apenas algo que está escrito, nós vivenciamos isso, nós experimentamos isso, somos testemunha do seu cuidado, da sua provisão, e aqui estamos reunidos essa noite para agradecer e louvar a Ti, pelos seus feitos de bondade, para adorar ao Senhor, pela oportunidade, a porta que se abriu para as nossas vidas, hoje numa noite de comunhão,
Hoje, numa noite de Santa Ceia do Senhor, estamos falando de coisas santas, estamos falando de coisas que devem ser respeitadas, estamos falando de algo que tem que ser reverenciado, o seu nome, a sua presença, e que assim todos nós que nos encontramos aqui, que chegamos a este lugar, possamos abrir o nosso coração, e que o Senhor possa encontrar em cada coração, um coração adorador, que te adore em espírito e em verdade. Deus, muito obrigado, entregamos tudo aquilo, ó Pai, que vamos estar fazendo neste culto, e contando com a Tua presença, desde já agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Hoje, como uma noite de comunhão, de retratar e trazer à memória aquilo que o Senhor fez por nós, então iremos louvar pelo preço que foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço, para que hoje eu e você fôssemos família, para que hoje eu e você fôssemos irmãos. Jesus levou na cruz a nossa culpa, a minha culpa e a sua culpa. Então vamos louvar a Ele. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Essa é a obra da redenção. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Pensava em mim, pensava em cada um de nós. Pensava em mim, pensava em nós. Bendita a Tua presença, Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, combatendo um bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem, que nos tentem separar, É em Cristo que nós precisamos estar, igreja, fitando os olhos nele. Aleluia. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Obrigado a Deus. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, combatendo o bom combate
barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Glórias sejam dadas a Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olhos em Cristo. Para onde você está olhando na sua jornada de fé, na sua carreira? Para o homem, para a igreja, para a instituição, para o irmão? Os olhos precisam estar em Cristo. Jesus, ele chamou 12, né? E olha que interessante que havia assim controvérsia entre eles. Tinha um lá que fazia parte até mesmo de uma categoria, de um grupo, né? O Cirineu, de pessoas de combate, de guerra, que não concordava muito com a questão do império. A questão dele teria que ser política. Aí você vê Zaqueu, que tinha outros problemas assim, depois, né, encontrando Cristo, mas o problema de Zaqueu é semelhante a um dos discípulos, que era Mateus, que era um cobrador de impostos. De certa forma, né, o seu trabalho, o seu empenho, era algo que beneficiava ao império. E você vê os dois irmãos, João e Tiago, com pensamentos totalmente egoístas. Você vê Pedro todo intépito, ousado, mas também, né, metendo os pés pela mão. E o que fizeram esses homens permanecerem juntos? Porque olhavam para Cristo. Eu não sei para onde você está olhando. Olhe para Cristo. Cristo nos chamou, nos fez família, né? O apóstolo Paulo, ele diz que nós estávamos distantes, ele nos uniu, nos fez família. Nós somos povos do Senhor, que possamos continuar olhando para Cristo e valorizando o que Ele fez por nós, e nos uniu, nos fez família. Por isso não há distinção entre grego, romano, né? Bárbaro, escravo, livres. Não, todos somos uns em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Ele adoramos. Digno é o Cordeiro, que foi morto, que nos uniu, que nos fez família. Hoje é noite de comunhão, e é na comunhão que o Senhor ordena a sua bênção, é na comunhão que nasce a ceia do Senhor. Jesus estava reunido com esses homens, complexos, cheios de dificuldade e de problemas, tanto que logo abandonaram Ele, quando Ele foi então levado para ser crucificado. Só João permaneceu ali. Então, Jesus não deixou de servir para eles o pão, e mostrando, olha, é assim, é em mim que vocês vão vencer. Então possamos olhar para o Senhor e adorá-lo. Glórias sejam dadas a Ti, ó Deus. Tu és santo. Digno é o Cordeiro, Oh, aleluia. que foi morto. Santo, santo Ele é. Apresente a Deus essa noite o seu cântico. Novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus.
o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Você pode erguer as suas mãos e adorar aquele que é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. A criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glorificada a tua presença, Senhor. É para ti que nós olhamos. E a glória é para ti, a exaltação, o louvor é para o Senhor. Aleluia. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Dê a Ele o seu louvor, dê a Ele a adoração. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei. Bendita a tua presença, Senhor. Glórias a ti. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Diga então que Ele é a igreja, aleluia. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh Deus bendito, adorado seja o teu nome. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Tu és tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei, Senhor. Adore, adore o seu nome, glorifique.
glorifique a tua presença. Oh, aleluia. Santo é o teu nome, Deus todo povo. Pode continuar aplaudindo, pode continuar adorando a Ele. Há de ver com a criação eu cante com a sua alma. louvores ao Rei dos Reis. Ele é digno, Ele é merecedor do melhor, do melhor. Dê a Ele o seu melhor. Adoramos o teu nome, ó Deus. Adorado seja a tua presença. Adorado é a ti que nós damos honra, é a ti que nós damos louvores, porque o seu nome é poderoso, Jesus. Hoje estamos aqui tendo a oportunidade de nos aproximarmos da sua mesa, porque o Senhor levou as nossas iniquidades. O Senhor nos resgatou, mesmo o Senhor sendo santo, puro e perfeito, mas ali esteve, cumprindo os propósitos, glorificando ao Senhor, mas nos resgatando das trevas. Por isso estamos aqui, essa é a razão, esse é o motivo. Muito obrigado, Jesus, e é a Ti que nós adoramos, e é a Ti que nós glorificamos, e rendemos graças por tudo que o Senhor fez. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação, ela é de graça, mas não é uma graça barata. Houve um preço que foi pago. Somos salvos pela graça, mas Jesus pagou um preço. Ele derramou o seu sangue para que eu e você fôssemos absolvidos, libertados, cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e hoje nós podemos estar aqui para servi-lo e adorar. Demos a Ele a graça, demos a Ele o louvor que é devido. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus, muito obrigado, Pai. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Houve marcas, houve cravo em suas mãos, houve uma coroa de espinho, transpassou o seu crânio. Precisamos reconhecer a cada dia esse preço. Meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, Ele restaurou minha comunhão. Digno é, Sempre Ele é digno, sempre Ele deve ser adorado. Aleluia. soberano Criador, vou sempre te adorar. O que fazer diante dele?
de coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor. Adore o seu nome, glorifique a tua presença. Digno és tu, ó Deus. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo-me as mãos ao Cristo que erga a sua voz e adore a Ele como lhe é devido. Sobre o trono está. Bendita a tua presença, Jesus. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. A Ele a glória, a Ele o louvor, para Ele olhamos, a Ele, somente a Ele, adorado a Tua presença, Senhor, bendito, glorioso, maravilhoso, bom é estar diante de Ti, Senhor, bom é estar na Tua presença, bom é cantar louvores ao Teu nome, e nós somos gratos por isso. Por esse privilégio, só os vivos podem adorar, só os vivos podem louvar, e nós louvamos, e bendizemos, e agradecemos, por essa oportunidade. Receba a adoração, receba os louvores, que entoamos a Ti nessa noite, ó Pai, amém, e amém, glória a Deus, né? Cumprimente aí o seu irmão, o seu parente, a pessoa que está ao seu lado, né? Deus seja glorificado, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Mantendo o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, cantamos, erguemos nossas mãos, reconhecendo a sua grandeza. Esse é o momento, né, de expressarmos a Deus a nossa gratidão, e vamos continuar louvando com as nossas finanças, dando a Ele aquilo que lhe é devido. Mas eu preciso deixar uma palavra de satisfação aos irmãos,
acerca, né, de alguns projetos e também de que forma nós temos abraçado a obra missionária. Até aqui, ao longo de bastante tempo, porque no primeiro domingo, né, as nossas ofertas elas são designadas missões, e muitos irmãos até mesmo separam, né, no próprio envelope, dizendo essa oferta é missionária, outra por cento social. Pois bem, até aqui nós abençoamos o missionário Mateus Luan, nas suas missões, juntamente também com a sua esposa, né, Ruth, quando então se casaram, e foram trabalhos realizados em comunidade, por uma questão familiar e até mesmo para estar mais próximo da família de Ruth, mas não abandonando a missão e o propósito. E aí ele foi morar, né, na Inglaterra, junto da sua esposa, a família da sua esposa. Embora, né, em Londres, a capital, tenha a Jocum, mas algumas regiões ainda não tem ali um local, uma sede, como acontece aqui em grande parte do nosso país. Então, o Mateus, eu conversei com ele, né, então nós entramos num acordo, ele vai estar agora trabalhando lá, nessa cidade, que é um pouco mais retirada, é quase que um lugar mais rural, né, do que os grandes centros, e até que surge uma oportunidade, porque a chama de um missionário, ela continua ali presente, para que ele então possa montar uma base no lugar onde ele está morando. Então, nesse período, nós entramos num acordo, nós não vamos estar enviando a oferta quando ele voltar, e assim sentirmos a direção, seja para ele, ou também para outras frentes de trabalho, porque Mateus, ele não é membro da Igreja Cristã Nova Vida aqui em Laje, de nenhuma das nossas igrejas Nova Vida, mas nós abraçamos por entender o seu propósito, a sua visão, e sempre ele trazendo aqui para nós, né, um relatório. Nós tivemos a oportunidade de visitar a base da Jocum, que foi um local que foi o celeiro para o Mateus, um lugar para ele aprender o que ele aprendeu, e assim tem propagado, né, divulgado o Evangelho. Então nós vamos manter as nossas ofertas no intuito de abençoar também outros irmãos. Amados, ao longo desse período, através da sua vida, né, Deus nos permitiu manter esse lugar e manter as entradas aqui na igreja. Algo que não tem ocorrido em outras das nossas igrejas. Isso não significa que somos melhores, porque não somos, eu pelo menos não sou melhor pastor do que nenhum desses. Mas Deus tem nos abençoado, e eu creio que quando Deus nos abençoa, Ele nos dá a oportunidade de abençoar outras pessoas, de também sermos generosos para com os outros. E além do centro social, que nós vamos estar separando um percentual, todos os meses, mantendo um compromisso com essa construção do centro social que está sendo feito, né, em Paracambi, direcionado ali pelo pastor Antônio, com o intuito de ter um espaço para agregar os irmãos que vão avançando em idade e precisar ali de um cuidado, seja um atendimento psicológico, também um trabalho de uma hidroginástica, bem, várias situações que vão ser ali possibilitadas para atender aos irmãos, aqueles que tanto fizeram pela obra de Deus. Então isso é algo que está no coração do pastor Antônio, e nós vamos abraçar e abençoar também. E eu, como expressão também de gratidão, o pastor Ricardo compartilhou algo comigo, e nós vamos estar durante um período abençoando também uma parte da obra que ele está fazendo lá em Seropédica. Eu sou grato, foi um lugar onde foi a minha primeira experiência como dirigente. Eu não era nem diácono, eu fui para lá como missionário. Quando fui ordenado diácono, fiquei só 4 meses, fui ordenado pastor, e o pastor Antônio me chamou de volta para Paracambi. Mas é um lugar que eu fiquei 2 anos e meio. E muito eu aprendi, e ali foi, como eu disse, minha prática de condução de igreja. E o pastor Ricardo sempre foi um homem muito desprendido, intenso, em todas as nossas igrejas. Todas as filhas, né, de Paracambi, que hoje estão ganhando a sua independência, como nós somos aqui uma igreja agora independente, ele sempre contribuiu com a sua vida, com o seu esforço. Foi de grande importância quando foi feita essa primeira parte, essa laje aqui da igreja, desde a fundação, com muito ímpeto.
Então, diante de uma solicitação, e nós tendo oportunidade, jamais eu negaria. Falei, não, irmão, eu tenho tido um planejamento, tenho alguns propósitos aqui para Laje, algumas coisas que estamos tentando, alguns desafios e alvos na aquisição de um terreno, para também ter um espaço para que a gente possa ter um momento de comunhão, de confraternização. Lá embaixo já estava pequeno, né? E depois de toda essa questão de aglomeração, então a gente tem que ter um olhar para isso. Tem a questão de estacionamento, então eu peço a Deus que seja próximo. Tenho orado e peço que você me ajude a orar. Mas o coração do homem faz plano. A resposta, ela vem do Senhor. Então é um alvo, é uma meta. Mas ainda algumas coisas precisamos fazer nesse lugar. E uma delas, provavelmente devemos começar durante essa semana, se o tempo melhorar. Nós vamos estar cobrindo todo o telhado, né, porque tem um telhado aqui em cima desse rebaixamento, e nós vamos cobri-lo com a manta asfáltica. Até aqui nós resolvíamos um problema de goteira aqui, que tem aqui, o outro lá, indo, colocando, substituindo, porque as borrachinhas vão ressecando, mas pensei, conversei com algumas pessoas, com tanto pastores, mas também pessoas do ramo, e vi que essa condição de cobrir todo o telhado vai estancar esse problema das goteiras, vai também melhorar na questão da acústica. Tem dia que quando chove de forma pesada, forte, faz um barulho aqui, e até na questão térmica. Então, nós vamos ter esse investimento, e o pastor Ricardo, sem eu pedir alguma coisa, até porque ele tem tido até um comércio, até me surpreendi, ele falou, pastor, já que o senhor vai estar me abençoando aqui, então deixa eu também retribuir, abençoando o trabalho que você vai estar fazendo aí na igreja. Então, ele vai estar vindo com o irmão, só vou ter o custo com o irmão, que vai fazer a parte de servente, de ajudante, e ele vai estar fazendo esse trabalho. Então, eu deixei esse tempo para dar uma satisfação aos irmãos acerca daquilo que estamos planejando quanto igreja, aqui em Laje, igreja local, quanto os nossos alvos e a oportunidade de abençoarmos também outras igrejas. Isso também é missão. Não deixa de ser uma oferta missionária, assistir e socorrer aqueles que têm precisado de nós. Isso tem sido possível graças à sua fidelidade e à sua generosidade. Sendo assim, se você trouxe o seu envelope com o seu dízimo e a sua oferta e desejar trazer aqui à frente, você pode vir. Por enquanto ainda estamos depositando aqui no gasofilácio e você fique à vontade neste momento, para juntos servirmos assim ao Senhor. Vamos orar. Deus e Pai, sempre com gratidão, reconhecendo a sua provisão, o quanto o Senhor tem nos abençoado e cuidado de nós. Servimos a Ti também com alegria, porque esse momento é um momento também de louvor, um louvor financeiro, um assunto altamente espiritual. E aqui estamos, ó Deus, para servir a Ti, a Tua igreja, o Teu povo, com seus dízimos, com as suas ofertas. E hoje, como se trata da Santa Ceia, onde, olhando para o exemplo de Cristo, que se entregou por inteiro, também, ó Deus, nos envolvemos, seja na campanha do Quilo, no Projeto Ágape, que tem assistido várias famílias e nos dado a oportunidade de suprir a necessidade de algumas delas. Ó Deus, até aqui também abençoando a obra missionária, e vamos continuar fazendo esse trabalho, mas de uma outra forma, de uma outra maneira, seja com o centro social, que já fazíamos, mas mantendo um compromisso. Ó Deus, abençoando também as irmãs, as nossas co-irmãs, que dependem, precisam. Então, muito obrigado. E lançamos também, ó Pai, os alvos, as metas, o que precisamos fazer aqui, de coisas que precisam definir, e outras que precisam sempre, e assim será, ó Pai, a questão de reformas, mas nós temos colocado, ó Pai, submetido a Ti, a questão da aquisição desse terreno. Mas é preciso que seja algo, ó Pai, que esteja dentro de uma legalidade, com a documentação correta, para que possamos continuar dando um bom testemunho quanto igreja. Então, Deus, sim, submetemos a Ti, colocamos essas questões de finanças, e que também a Tua igreja, o Teu povo, continue comprando a visão
abrindo o seu coração, sendo generosos, porque generosidade para com Deus, para com a obra e para com o próximo, gera a generosidade do Senhor sobre as nossas vidas, e nós somos testemunhas disso, e somos gratos, e por isso te louvamos, entregando as entradas dessa noite, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua fonte de renda, Deus abençoe a sua vida financeira. Eu quero agradecer a presença daqueles que nos honram com a sua visita, né, os irmãos que vieram, Deus abençoe, sejam bem-vindos, né, para nós é sempre um prazer, né, recebê-los, e que você sinta-se à vontade neste lugar. Nosso propósito é sempre de dar a Deus aquilo que é devido, adorar o Senhor, ouvir a sua palavra. Essa noite, como todo primeiro domingo do mês, e também a terça-feira posterior ao domingo, como por exemplo essa semana, domingo de ceia, nós servimos a mesa do Senhor. Então daqui a pouco nós vamos participar da mesa, mas antes eu quero deixar uma reflexão, uma palavra para os irmãos. Hoje pela manhã, né, eu trouxe uma palavra que eu peço a membresia. Então você que é membro da igreja, você que, né, está aqui para também atender o conselho, a orientação do seu pastor, quando você puder, né, aliás, vai ser assim que for editado, nosso culto não é ao vivo, nós gravamos e depois passamos, né, e deixa tanto no Facebook quanto no YouTube, e nos grupos de WhatsApp, eu assim distribuo. Então eu trouxe uma palavra de edificação para a igreja, né, nesta manhã, falando sobre o tempo que temos. Então, uma reflexão importante para nós, quanto igreja, como nós estamos, né, usando esse tempo, avaliando os nossos passos. Então, eu faço questão de recomendar aos irmãos que durante a semana, logo sendo postado, que você assista e veja. Ultimamente, eu estava trazendo uma mesma mensagem, que eu falava no domingo de manhã, eu falava à noite. Mas senti direção e aos poucos também vou estar fazendo isso, mudando, como essa noite. O título da nossa reflexão é A Boa Obra. E eu peço a Deus condição física e voz para realizar a obra que eu tenho, o meu chamado de estar aqui trazendo a palavra. Hoje foi bastante intenso, tanto pela parte da manhã, à tarde, estivemos ali no sepultamento, uma cerimônia fúnebre, demonstrando a nossa solidariedade, o amor para com Sabrina, que a sua mãe faleceu, e juntos ali com a família estivemos, com Rita, sua irmã, Adriana, os demais familiares. Então nós prestamos essa solidariedade, e eu pude estar ali, depois retornei para casa, cheguei aqui às 6 horas, e agora conto sempre com a graça de Deus, para deixar uma palavra para os irmãos, e que os irmãos continuem orando por mim. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo de número 1. À medida que você for encontrando, se coloque de pé. Eu vou ler o versículo 6, e depois eu vou pular para o versículo 9, e seguir até o verso 11. Filipenses 1, 6, depois eu pulo para o 9, 10 e 11. Amém? Diz assim a palavra do apóstolo Paulo à igreja em Filipos. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Verso 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros, inculpáveis, para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória
e louvor de Deus. Uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado. Temos louvado o Teu nome, engrandecido a Tua presença, e neste momento, Senhor, aqui estamos para meditar na Sua palavra, e logo depois participarmos da Sua mesa. Senhor, conceda-me a Tua graça, sei das minhas condições, também das minhas limitações, e hoje até mesmo falo de questões físicas, mas te agradeço, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, que assim também eu consiga trazer essa palavra, que os ouvidos presentes, o coração também possa absorver e entender o propósito, a finalidade, e assim, ó Deus, finalizarmos esse momento, participando da sua santa mesa. Conto assim com a Tua presença, Pai, e desde já agradeço pela Tua palavra, no nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Essa noite de Santa Ceia, eu quero deixar aqui uma palavra de encorajamento. Aliás, essa foi a finalidade do apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos irmãos em Filipos. O seu intuito era exatamente de encorajá-los e trazer certeza ao seu coração, porque quando somos encorajados, quando temos certeza, nós passamos a ter uma vida mais segura. E eu tenho certeza e segurança naquilo que tenho aprendido acerca das Escrituras e que você também pode ter, à medida em que nós mergulhamos na palavra de Deus, à medida em que nós meditamos na palavra de Deus, à medida que a gente estuda a palavra de Deus, essa certeza vem ao nosso coração, e uma certeza que eu tenho e eu creio, diante daquilo que eu tenho recebido dos textos sagrados, é que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, não importam as circunstâncias, como diz lá o Salmo 46, bramam as nações, reinos se abalam, ainda que a terra se transtorne, os montes se lancem nos mares, Ele é poderoso, o Senhor está no controle de todas as coisas, independente das circunstâncias, e a obra que Ele começou em nós, na minha vida, na sua vida, Ele há de completá-la e sustentar, ainda que passemos por problemas, ainda que passemos por momentos difíceis, de adversidades, de doenças físicas, não estamos, isento, passamos às vezes por esses momentos, questões emocionais, questões psicológicas, no que diz respeito à administração, gerenciamento da nossa vida no dia a dia, às vezes também podemos passar por momentos de escassez, de privações. O fato de estar em Cristo não nos isenta de todas essas coisas que eu acabei de citar. Até porque Ele mesmo, Jesus, falou que no mundo nós teríamos aflições, no plural, aflições. Então não são uma, duas, não é uma, não são duas, 3 vezes, estamos sujeitos a passar, o fato de estar em Cristo não nos isenta, porém, há uma certeza, e Paulo está aqui falando de algo que ele tem convicção plena, ele está certo, não é algo que ele imagina, ou uma hipótese, não, ele está certo, a sua fala é de quem tem convicção, quando então ele diz no verso 6, eu estou plenamente certo, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Há então aqui uma certeza, uma convicção, e o termo que Paulo usa aqui, é semelhante ao que Cristo usou, quando ele então completou a obra da redenção, ali na cruz, levando os meus e os seus pecados, cumprindo o propósito de Deus, sendo humilhado, objeto de chacota, transpassado por uma lança, pregado no meio de 2 malfeitores, e ele sem culpa, sem pecado, sem erro, santo, puro, levando a iniquidade de todos nós, e ali, no término daquele momento, da sua crucificação, João 19:30, fala as palavras de Jesus, uma das a sua última palavra, está consumado, tetelestai. Paulo então, ele usa aqui,
para assegurar aos cristãos que Deus também irá completar as obras na nossa vida, na sua vida. O termo que ele usa se assemelha à mesma expressão que Jesus usou. E isso é a convicção que ele tem. Por isso é importante que a gente fite os nossos olhos em Cristo. Olhe para Cristo. E ele também é o exemplo para a nossa vida. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Ele suportou, em troca da alegria. E qual foi o resultado? O restante do versículo diz que hoje ele se encontra à destra do Deus Pai. Ele foi então glorificado, exaltado. Então, amados irmãos, ainda que passemos por certas situações e privações, continue olhando para Cristo e tenha Ele como exemplo da sua vida, que em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou toda a vergonha, toda aquela situação, porque havia algo melhor preparado para ele, assim também como há algo melhor, maior, superior, preparado para cada um de nós que estamos aqui. Deus tem preparado o melhor para a nossa vida. Há algo que está acima de qualquer menção, de qualquer título. Aliás, falando de título, há uma curiosidade interessante acerca dessa igreja. Paulo, ele fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária. Foi a primeira igreja que ele abriu, fundou na Europa, dirigida pelo Espírito Santo. Depois vale a pena você ler em casa Atos 16, principalmente a partir do versículo 11. Havia todo um planejamento, por isso o coração do homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Havia todo um planejamento para eles seguirem para a Ásia. E de repente o Senhor muda, o Espírito Santo toca e fala: não, vamos para Macedônia. Ele tem uma visão do varão macedônio, que diz então: vá para a Macedônia, venha, traga a palavra para nós. E ali então ele começa esse ministério às margens do rio Gangites, porque lá não tinha muitos judeus. E quando não se tinha pelo menos um número de 10 chefes de família judeus, não tinha condição de ter uma sinagoga. E o que ele fez? Ele foi para a margem desses rios. Lá ele encontrou algumas mulheres tementes, entre essas estava Lídia, e ali então começou esse trabalho na cidade de Filipos. Cidade essa que eles gozavam de um status que lhe dava alguns benefícios, pois essa cidade se tornou uma colônia romana. Eles tinham os mesmos benefícios de que uma cidade italiana. E um dos privilégios que essa comunidade, nessa colônia romana de Filipos tinha, era a isenção de imposto e a cidadania romana para os seus habitantes. É como se fosse um título. Além de estar isento da cobrança dos impostos, tinha o título de cidadão romano, que dava muitos benefícios para ele, e é um título que passava para a sua família. Algo tremendo para um morador de Filipos. Eu lembrei de uma situação quando eu estava meditando aqui, e vendo esse contexto histórico da igreja de Filipos. Eu lembrei quando, época de estudante, sendo aqui de Laje, quando fui estudar em Paracambi, os primeiros momentos de estudo e ensino foi aqui na escola Boa Esperança, ali perto do Corpo de Bombeiro, colado ao Corpo de Bombeiro, e depois fui lá para fora, para o CEPRA. E lá, conhecendo outras pessoas, outros amigos, estudantes, e aí às vezes a gente ia lá jogar bola no Gresp. Mas teve uma situação que eu falei: poxa, você não pode tomar um banho de piscina aí? Não, sou banho de piscina só quem tem o título. Você tem que ter o título. E nem todos tinham condição de ter título. Eu, pelo menos, tinha condição de ter título do Gresp. E aquilo dali, para algumas pessoas, até segurava como se fosse algo assim especial. Não, eu tenho o título do Gresp. Eu sou sócio.
E o sócio podia participar de algumas festividades. Quando eu ainda estava na carne, ia lá pular carnaval. Quem era sócio tinha desconto, ou até não pagava nada, ou pagava meia. Isso tudo porque ele tinha o título, ele era sócio do GRESP. Mal comparando, porque os títulos de um cidadão romano era algo que tinha um valor que excedia e muito, era uma importância tremenda, o que fazia com que essa família fosse elevada a um patamar acima da sofrida ralé, dos menos favorecidos, daqueles que tinham uma condição, né, mais carente, cuja única esperança era um sonho de um dia serem dignos ou livres. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Paulo, na sua primeira visita a Filipos, ele reivindicou o seu título de cidadão romano. Alguns episódios aconteceram, como por exemplo, né, ao repreender um espírito maligno na vida de uma jovem, isso causou uma certa confusão e problema para Paulo, porque tinha homens que se aproveitavam do fato daquela jovem ficar adivinhando e ganhavam dinheiro, não muito diferente dos nossos dias. Todo o tempo, o inimigo sempre foi inimigo, o diabo sempre foi enganador, o pai da mentira. E aí o que acontece? Como aquela jovem foi liberta, aqueles homens que eram ali responsáveis começaram a criar uma situação e diz, olha, tem os perturbadores aí, exatamente assim quando você lê em Atos, você vai ver, os perturbadores. Com isso, eles levaram aos pretores, ou seja, às autoridades, e as autoridades mandaram meter o chicote nele. Depois lançaram ele no cárcere. Lá no cárcere, para quem lembra da situação, ele e Silas começam a adorar, a glorificar a Deus. Quantos lembram o que aconteceu? Ninguém lembra o que aconteceu quando Paulo e Silas, depois de apanhar, foram levados à prisão, e eles começaram a louvar à meia-noite, em vez de ficar murmurando e reclamando, dizendo, Deus, sou teu servo, faça a tua obra, estou passando essa vergonha. Não, eles glorificaram. O que aconteceu? Houve lá um tremor, abriram as cadeias, as algemas se soltaram, e isso acabou resultando na conversão do carcereiro, que depois eu volto ao carcereiro. E Paulo, depois de uma situação da conversão do carcereiro, ele então vai ser liberado. Vêm os oficiais de justiça, trazendo lá uma carta de liberação. Porém, Paulo reivindicou, apelou o seu direito de cidadão romano. Ele disse, olha, passei por uma situação, nós passamos por uma situação constrangedora, fomos julgados de maneira injusta, aliás, nem fomos julgados, fomos lançados na prisão e apanhamos. Mesmo sendo cidadão romano, queridos, o texto diz lá que essas autoridades, os homens ficaram, tremeram na base. Porque o que eles cometeram foi um erro gravíssimo. Aí Paulo diz, e agora vocês mandam os policiais, né, porque tem versão que diz policiais, você manda aí o oficial de justiça para vir aqui e nos soltar? Não, que eles venham aqui. E as autoridades foram e pediram desculpa a Paulo, isso tudo por quê? Porque ele tinha o título de cidadão romano. Então não era pouca coisa. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Paulo, nessa carta aqui, ele faz questão de relembrar a congregação de Filipos, que por meio de Cristo, eles haviam recebido uma cidadania maior, elevada, a cidadania da pátria que está nos céus. E é isso que eu e você temos direito em Cristo Jesus, o que Ele fez, o que Ele passou. Eu aponto para aqui porque eu faço menção à mesa, que lembra o sacrifício, que lembra, né, o que Cristo sofreu por nós e suportou na cruz, o esforço heróico de Cristo em favor dos filipenses, em favor da minha vida e também da sua vida. Agora então permite eles desfrutar de um modo de vida digno do Evangelho. Mais importante do que o título de sócio do GRESP, de um cidadão romano, é você saber que você é um cidadão dos céus, que você pertence ao Senhor. Paulo, então, levando em conta todo esse contexto acerca do local, da igreja, do povo, de algo que eles tinham um orgulho, eles se orgulhavam disso. Como eu disse, tinham benefícios, né, de isenção de imposto, um título que lhe dava até mesmo essa questão que não poderiam ser agredidos e tomados assim de qualquer forma. Então Paulo chega e diz, olha irmãos, nós temos algo muito maior,
muito mais elevado, porque a nossa pátria, ela está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de chegar no céu, porque esse que começou essa obra, o texto diz, né? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la ao dia de Cristo Jesus. Por que ele tinha essa certeza? Porque quem começou a obra foi Deus. A certeza de que tudo vai estar consumado, completo, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o cara, não é porque eu sou santo, não é porque eu fiz por onde, é porque Deus que começou essa boa obra. Aliás, obra boa e perfeita começa do Pai das luzes, começa do Senhor, e é Ele que começa essa obra, e é Ele que é capaz de completá-la. Mas enquanto não chegar a hora de ir para o céu, de ser galardoado, de receber a coroa da vida, de poder então usufruir do título de cidadão do céu, da cidadania celestial, antes de chegar esse momento, há um processo, há uma obra a ser feita em nós. É o Senhor nos moldando, é o Senhor nos lapidando, é o Senhor nos podando, para que a gente continue a frutificar. É o Senhor realizando essa obra em nossa vida, que é uma transformação diária. A salvação não é apenas algo que Deus realizou por nós, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Não, ela é também, sobretudo, realizada em nós. A nossa salvação ainda não está completa, mas Deus ainda está trabalhando na nossa vida. E há 3 tipos distintos para então destacar o tempo da salvação. Uma delas já está feito, resolvido. Quanto à justificação, nós já somos salvos. Paulo escreve isso falando em Romanos 5, versículo 1, justificado, pois, mediante a fé. Isso é obra, trabalho do Senhor Jesus Cristo, Ele já fez. Então, há 3 tipos distintos acerca da salvação. Quanto à justificação, já somos salvos. Com respeito à santificação, estamos sendo salvos. O Senhor está trabalhando. Paulo, num outro momento, ele disse, né, não que eu me julgo perfeito, que eu alcancei a perfeição, mas continuo, né, olhando, deixando as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Então, nós, com respeito à santificação, estamos sendo salvos. E quanto, terceiro lugar, à glorificação, seremos salvos. Quando então essa obra vai ser completa. Então é um processo. Hoje nós estamos aqui, já justificados em Cristo, mediante a fé. Quanto à justificação, já fomos salvos. Estamos aqui aprendendo para viver uma vida digna, santa, que agrade ao Senhor. Estamos dentro desse processo. É um trabalho. E por isso, Paulo reconhecendo, aí vem o verso 9, ele faz aqui uma oração, que nós já lemos, mas eu repito. Verso 9, também faço esta oração. E qual era a oração que Paulo faz? Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. O que me chama a atenção quando você lê toda essa carta, Paulo, ele não escreve aos irmãos em Filipos, aos filipenses, como um povo que tinha falta de amor, estava desprovido, não tinha amor e precisava rogar por eles. Mas sim como um povo que possuía amor. O amor estava presente, mas precisava fazê-lo crescer, mais e mais. Então essa é a sua oração. Também oro para que o vosso amor aumente mais e mais. E amados, é percebido isso. Como eu disse, aí fica como exercício de casa, como eu costumo dizer, leia Atos 16. Você vai entender melhor essa visita, essa chegada, né, na região da Macedônia, né, na Europa, e ali em Filipos, e esses acontecimentos, na vida desses personagens, é perceptível que eles iam crescendo e multiplicando esse amor, era crescente na vida dele. Por exemplo, eu citei a vida de Lídia. Lídia, ela era uma vendedora de púrpura, uma comerciante muito bem sucedida,
né, e já com uma condição financeira e um certo status, provavelmente tendo uma condição elevada em relação aos demais moradores, porque ela era bem sucedida no seu comércio. E ela estava lá junto a essas mulheres, né, à margem do rio, porque não tinha um lugar para fazer o culto. Paulo fazia então na beira do rio. E lá estavam essas mulheres, e entre elas Lídia, que aceita nesse convite de Deus. E tão logo Lídia tornou-se cristã, passou pelas águas, e aí você vê o efeito desse amor que vai se multiplicando e aumentando. Ela abriu a sua casa para o apóstolo Paulo. Então veja, houve um crescimento onde é percebido na sua atitude de generosidade. Ela abriu e provavelmente, né, a igreja de Filipos provavelmente começou na casa dessa mulher chamada Lídia. Recebe o toque, abre o coração, abre as portas da sua casa para receber a comunidade. E ao receber a comunidade, ela está agregando quem? Está agregando a igreja. Ela recebe a igreja, ela recebe os irmãos, ela quer a proximidade deles para servir ao Senhor. Um outro personagem que percebemos, né, esse amor que se multiplica e que passa a ser algo real naquela igreja, nessa congregação de Filipos, foi a questão do carcereiro. Não foi diferente na vida daquele homem. Depois você lê a partir do versículo 27 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. O carcereiro foi exatamente o evento que eu estava falando há alguns instantes. Quando Paulo e Silas louvavam ao Senhor, e de repente houve lá um terremoto, né? Abalou, os alicerces abriram, as cadeias, as algemas soltaram, e o carcereiro ficou desesperado. E ele então procurou tirar a sua vida, e Paulo chegou, não faça isso. Ninguém saiu, ninguém fugiu, porque ele ia cometer suicídio, porque ele sabia que ia morrer do mesmo jeito. Mas aí Paulo chega e acalma o coração daquele homem. Aquele homem percebe em Paulo uma unção, uma graça, e ele diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E foi exatamente o que esse homem fez. Ele creu, e assim, tão logo o carcereiro creu, se converteu, ele então tratou de Paulo. O texto lá, quando você lê em casa, você vai ver que os vergões que ficaram em Paulo e Silas por causa das chibatadas, do chicote, ele levou Paulo para a sua casa, levou esses dois discípulos e começou a cuidar deles. E no final, sabe o que ele fez? Ele preparou um jantar para Paulo. Veja, é esse amor. Paulo não orou para que esse povo pudesse ter amor. Paulo orou para que se multiplicasse esse amor, para que esse amor aumentasse. Isso é percebido nesses personagens, isso é percebido na própria igreja, que passou a ser uma característica da igreja, e que tem que ser uma característica minha e sua, como crentes em Jesus Cristo, porque essa igreja o amou de tal forma, que quando Paulo então decidiu sair de Filipe, essa igreja logo se envolveu com Paulo, abençoando, sustentando o seu ministério. Durante todo o período da sua obra, essa igreja o abençoou. O versículo aqui, anterior ao que nós lemos, o versículo 5, Paulo menciona um pouco, que dá para a gente perceber, né, esse perfil dessa igreja: pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Provavelmente aqui já tinha se passado 10 anos, que Paulo tinha aberto, né, fundado essa igreja, até agora. Mas à frente, no capítulo 4, os versículo 10, você vai ver Paulo mais uma vez agradecendo, porque eles mantinham a sua fidelidade, o seu compromisso. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, que não foi uma igreja tão amorosa, nesse sentido de generosidade, pelo contrário, Paulo lá, juntamente com Áquila e Priscila, tiveram que trabalhar. Eles confeccionavam tendas, e tiveram que trabalhar até mesmo para que os coríntios, que eram bem
sucedidos financeiramente, mas não pensasse, esse camarada está aqui, é só para comer o nosso dinheiro. Eu já sei, ele é um pastor mercenário, ele está vindo aqui é para exatamente levar a nossa grana. Então, para que não acontecesse isso, Paulo colocou a mão, né, realmente ali nos seus instrumentos de trabalho, porque ele tinha o mesmo ofício de Áquila e Priscila, como aqueles que confeccionavam tendas, e começou a trabalhar. Mas a igreja da Macedônia, tanto que na segunda vez que ele escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, depois você lê em casa, o versículo 14, ele menciona a generosidade das igrejas da Macedônia, ou seja, Tessalonicenses, Bereia e entre elas Filipos, a igreja de Filipenses, uma igreja comprometida. E é isso que Paulo ora, para que esse amor aumente, para que esse amor se multiplique mais e mais. Isso era uma marca. E eu te pergunto essa noite, tem sido crescente na sua vida o amor? É perceptível esse amor na sua vida? A exemplo da alegria de Lídia, ao abrir o seu coração, da alegria do carcereiro. Ora, até há poucos instantes, Paulo era um prisioneiro, estava lá, né, tido como um malfeitor, um perturbador da sociedade, e logo depois o carcereiro está servindo um jantar, depois de dar um banho, de cuidar das feridas. Qual tem sido o efeito do Evangelho na minha e na sua vida? O que tem reproduzido? Porque eu creio que você recebeu esse amor, senão você não estaria aqui essa noite. Você recebeu, você tem esse amor, mas a pergunta é, esse amor tem se multiplicado através da sua vida, em relação ao outro? Veja, o que Lídia fez foi em relação à congregação, ao outro. O que o carcereiro fez foi em relação a Paulo e Silas, foi em relação aos irmãos, à igreja. E essa igreja compreendeu, e o que fez em relação a outras igrejas, como de Corintos, e outros lugares em que Paulo foi como missionário, e entenderam, e por isso fizeram de tudo para abençoar. E por isso no versículo 19 do capítulo 4, tem ali uma bênção específica para os irmãos de Filipos. Porque Paulo então diz, você pode ler, veja, só passar as 2 páginas aí da sua Bíblia, que são apenas 4 capítulos, né? Aí tem uma bênção aqui específica para esses irmãos, quando Paulo, já ali concluindo, antes de chegar às saudações e bênçãos, ele diz assim no verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Porque Paulo enxergava nessa igreja um amor, e ele então ora, para que esse amor se multiplicasse mais e mais, que esse amor aumentasse cada vez mais. E como tem sido comigo e contigo? Em relação ao outro, como eu disse, esse amor é percebido em relação ao outro, a igreja, a congregação, a comunidade. Mas de que maneira cresce esse amor? A resposta é que o crescimento do amor é controlado e dirigido pelo conhecimento e discernimento. O amor, ele não é cego, mas ele é discernente. A pessoa inspeciona cuidadosamente, a fim de perceber se aquilo dali realmente é certo ou errado. Mas como que cresce esse amor? Paulo, então, dando continuidade ao versículo 9, então ele diz que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. A palavra traduzida aqui por conhecimento, no original, no grego, é epignosis, que ocorre 21 vezes no Novo Testamento, sempre se referindo ao conhecimento das coisas de Deus, ao conhecimento religioso, ao conhecimento teológico, ao conhecimento divino. O amor é sempre o caminho do conhecimento. Estudioso da palavra, escritor de vários livros, William Barclay, ele escreveu, falando desse amor, abre aspas, quando amamos algo, desejamos saber cada vez mais acerca dele.
Se amarmos uma pessoa, desejaremos saber cada vez mais a respeito dela. Se amarmos a Jesus, desejaremos conhecê-lo mais e mais. Por isso o profeta Oséias, lá no capítulo 6, versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como é certo, né? Como é a alva o amanhecer, é certo a sua vinda. Então esse amor se multiplica em nós, à medida em que me relaciono com Cristo. Jesus é amor, Deus é amor, a sua obra diz quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele suportou, o que Ele passou, refletiu em nós, refletiu na minha vida, na sua vida. Então, à medida com que eu conheço, à medida que eu me aprofundo, não há como conhecer e dizer que ama a Deus, se você não dedica tempo para a leitura e estudo da palavra. A sua fala é uma fala enganosa. Então, conhecer a Deus e receber e entender a dimensão desse amor é o que o salmista disse no Salmo 1, aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, por isso ele é um bem-aventurado. Reconhecendo os mandamentos, guardando os seus mandamentos, que de fato vai dizer se eu e você amamos a Deus, e que esse amor está em nós, e está em nossa vida. Então, amados, veja essa caminhada, esse processo, dessa obra, que com respeito à justificação já está consumado, está completa, mas nós estamos aqui nesse processo de crescimento, de santificação, sendo moldado, lapidado, podado para o Senhor, mas com um objetivo maior, porque o desejo de Deus é que também ali você receba a coroa da vida, seja então glorificado. Então Paulo fala acerca desse amor, que é preciso crescer em nossa vida, e ele então vai concluindo nos versos 10, para aprovar de as coisas excelentes, ou discernir as melhores. Essa palavra, eu fiz questão aqui de anotar, aprovar, descrevia a análise de um metal. Então, para você saber se o metal era precioso, qual era o valor daquele metal, então, era o que era feito, esse era o processo. Então, aprovar, também relacionado ao dinheiro, acerca da autenticidade, para ver se realmente ele, né, você às vezes não vai lá no caixa lá e paga, a pessoa levanta, passa lá, né? Então isso é um processo antigo, para então saber e ter autenticidade, se aquilo dali é algo realmente que tem valor. Amados irmãos, igreja, eu e você precisamos ver direito o que nós estamos fazendo, diante de quem nós estamos, o que nós estamos realizando, para ver se o que estamos fazendo de fato é algo que tenha valor. E ele então continua para aprovar as coisas excelentes e ser de sinceros e inculpáveis. E aqui também há uma outra curiosidade acerca dessa palavra, né, sincero ou genuíno, que originalmente pode ter sido, né, o significado, provindo da expressão testado à luz do sol. O que acontece? No tempo antigo, só lá no tempo antigo que existia isso, tinha alguns comerciantes trapaceiros, que gostavam de levar vantagem. E eles então, aqueles que produziam os vasos de porcelana, quando acontecia de ter ali uma rachadura, para ele não perder o investimento, o empreendimento dele, ele passava cera naquela rachadura. Aí depois vinha com esmalte e pintava. Quem não conhecia, não sabia, ia lá e levava. Não sabendo que aquela obra que tinha tanto valor, um vaso de porcelana, na verdade já estava trincado e ele foi disfarçado. E qual era a única maneira de saber? O processo, o teste, era pegar esse vaso e projetá-lo no sol. E ali você conseguia ver as rachaduras, frisuras. E aí então tinha o entendimento que aquele vaso não valia de fato aquele valor, porque ele estava sendo enganado. Amados, a nossa vida é posta dia a dia diante do sol da justiça. E Ele sabe se há rachaduras em nós. Ele sabe se há rachadura no seu coração.
e o processo da cera, porque quando Paulo aqui então diz ser de sinceros e inculpáveis, ele sabe se há cera nessas rachaduras. Quando não há cera, quando o vaso está completo, então eu estou puro, eu estou purificado, eu estou perfeito. E é isso que Paulo então quer dizer a essa igreja. Sendo assim, a obra vai sendo completa, a boa obra que ele começou em nossas vidas. Que essa obra, o resultado dessa obra, gere em nós um amor que se multiplique a cada dia. Um amor que quem vai, dizer, o receptor é o outro, que vai se manifestar na vida do outro, da igreja. Tu ama a tua igreja, tu ama a congregação que você está. Esse foi o sentimento da igreja de Filipos. Essa era a conexão que eles tinham. Por isso Lídia abriu, falou, poxa, a gente está aqui na beira do rio, as irmãs estão tudo aqui, porque eram várias mulheres, começou a obra lá com as mulheres. Então, vamos lá para casa. Vamos abrigar uma mulher que era da alta sociedade. Ela abre a porta da sua casa, porque ela entendeu a razão desse amor. Paulo certa vez disse assim, o amor de Deus me constrange. O carcereiro então percebeu que o que ele estava ali, talvez cheio de autoridade, não sei como ele lançou Paulo na prisão, depois de Paulo receber os açoites, ele e Silas, mas de repente aquele homem que recebe esse amor, ele passa a cuidar de Paulo, ele passa a cuidar das feridas de Paulo, e olha que Paulo ainda não tinha dito que era cidadão romano não, até porque senão ele nem, aí que ele estava doido mesmo para tirar a vida dele, ele nem sabia que Paulo era, depois que Paulo disse, que tinha o título de cidadão romano, mas ele cuidou, porque ele percebeu que ali estava um instrumento da mão de Deus. Seu irmão é um instrumento da mão de Deus. Perfeito não, ninguém somos, nenhum de nós somos, mas é filho de Deus, resgatado, comprado, pelo mesmo sangue, pelo mesmo preço, na cruz do Calvário. A igreja entendeu, e mesmo quando não acontecia, quando Paulo deixou de ser ali, o apóstolo naquela cidade, o missionário naquela cidade, eles não deixaram de abraçar o apóstolo, porque entenderam que a obra de Deus, ela vai além, ela se multiplica, esse amor tem que aumentar. Como que está esse amor no meu e no seu coração? Isso é para nós refletirmos, e para que possamos ter atitude de quem é aprovado, de quem é avaliado e de quem também avalia, tem discernimento de onde você anda, do que você faz, do que você se envolve, é discernir, para que então assim sejamos sinceros e inculpáveis. Não há rachadura, não há cera em nossas vidas. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo remova todas as rachaduras e cera do nosso coração e da nossa vida, e faça de nós uma igreja que compreende e entende a boa obra que Deus começou, que ela continue sendo realizada e se complete na sua vida, no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Nós vamos participar da mesa nessa noite. Não há nada que nos credencie, que possa dizer, eu posso, eu tenho direito, eu sou merecedor. Somos indignos. Mas estar diante da mesa também era uma oportunidade de uma reflexão. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então é um momento de autoexame. Porém, o exame que eu e você fazemos a nosso respeito, pode não ser um exame 100%. Pode ser até um raio-x, mas não é uma tomografia computadorizada, simbolicamente falando. O único que sonda e conhece de fato o nosso coração e vasculha cada área da nossa vida é o Espírito Santo.
Por isso o salmista diz: tu sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe da minha vida, as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, os meus pensamentos. O Senhor sabe quem somos. Mas esse processo de autoanálise não é para nos condenar, não é para nos distanciar da mesa, mas é para nós entendermos que não podemos participar de forma leviana, de qualquer maneira. É nós entendermos, Paulo diz, discernir o corpo. O que Paulo está falando ali? Conhecer o corpo. Certa vez Jesus, orientando acerca daqueles que ofertavam, e disse: olha, se teu irmão tiver algo contra ti, vai lá, conserte-se com ele, depois você vem e traga a sua oferta no altar. Ou melhor, deixa a sua oferta no altar e depois você conclui a sua oferta. Eu penso, quanto mais a mesa do Senhor. Discernir o corpo é estar em comunhão, é não guardar ressentimentos, mágoas em nosso coração, é perdoar como Cristo nos perdoou, como Deus nos perdoou, assim também perdoai uns aos outros. Então esse momento é de autoavaliação, mas não para te distanciar, não para te impedir, mas não deixar com que você participe, sem entender que Ele é o sol da justiça. E assim como aqueles comerciantes no tempo antigo, fraudadores, espertos, tentavam empurrar um vaso rachado para uma pessoa, quando passavam cera, passavam ali um esmalte, passavam ali uma pintura e deixava brilhando, bonito, mas quando alguém pegava aquele vaso e projetava diante do sol, tamanha era a vergonha daquele comerciante. Portanto, ao aproximar da mesa, lembre-se, nós estamos diante daquele que é o sol da justiça, daquele que tudo vê, daquele que tudo sabe. E sabe se esse amor tem multiplicado no nosso coração. Sabe de que forma nós estamos medidos. Porque a palavra de Deus diz: assim como você mede, você também será medido. Quais os critérios que eu e você temos utilizado ao avaliar o outro, ao medir o outro? O Senhor também nos medirá. Ou seja, percebemos que não há nada que nos credencie a participar da mesa, a não ser a misericórdia, a graça de Deus, o amor do Senhor. E é isso que eu recorro nessa noite, e convido você a recorrer à graça do Senhor Jesus Cristo, ao amor de Deus, a oportunidade de confessar os seus pecados, porque o perdão é um ato legal. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É com contrição, é com arrependimento, com quebrantamento, com rasgar de coração, e compreender que sem Deus nós não somos nada, e se estamos aqui, estamos por causa da sua graça e do seu amor. É com veste de humildade, porque o Senhor, Ele resiste o soberbo, mas Ele exalta os humildes, aquele que se humilha, aquele que, tal como na oração, diante do fariseu e do publicano, o outro se vendo como um religioso, como um perfeito, como tal, comparando-se com aquele publicano, ele chega e diz: eu não sou como esse, eu faço isso, eu faço aquilo. E às vezes a gente sempre usa essa régua, ou a nossa balança de medida, sempre falando do outro, esquecemos de olhar para dentro de nós, da nossa vida. Mas a oração daquele publicano foi aceita porque ele ousava olhar, alçar a sua cabeça ao alto, aos céus. Ele então ali dizia, batia no peito: ser propício a mim, pecador. Esse é o humilde que Deus exalta. E aí Jesus disse: essa foi a oração que foi aceita. A vida cristã, amados, são esses processos que eu e você precisamos aprender e entender, para que possamos ter a mesma atitude de João Batista, que embora estava fazendo e acontecendo, pregando e pessoas se arrependendo e passando pelas águas,
Quando ele se depara com o Senhor, ele diz: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E ele entende, compreende quem estava diante dele. Ele diz: importa que tu cresça e eu diminua. É preciso diminuir, é preciso se humilhar, é preciso entender, para que possamos então receber a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Obrigado a Deus pela tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade de participar da mesa. Vire para cá os elementos, por favor, os nossos colaboradores, porque vocês, embora estão com os elementos nas mãos, mas a mesa, a participação da igreja não depende de vocês. Embora eu esteja com o microfone na mão, sendo responsável para trazer a palavra, sendo o condutor e o dirigente, mas essa mesa não é do pastor Alain, não é o Alain que determina, essa mesa é do Senhor, e Ele toma o lugar principal essa noite, para nos servir, e mais uma vez nos dá a oportunidade de lembrar, repetimos para não esquecer e lembrar o que Ele fez por nós, e o que Ele espera de nós, as lições que Ele nos deixou, para que então também nós pudéssemos praticar, lição de humildade, lição de serviço, quando então mesmo sendo Senhor e Mestre, Ele cinge de uma toalha, Ele lava os pés dos discípulos, lição de serviço, lição de humildade, Ele lava os pés, mesmo sendo Senhor, Ele mostra, é assim que cuidamos uns dos outros, é assim que cuidamos da igreja, é assim que cuidamos da membresia. Este é o amor que tem que se multiplicar, porque aquele que acha que é maior e que tem que ser o maior, ele vai ser o menor, mas aquele que é o menor, esse será exaltado. Senhor, a mesa é sua, nos permita essa noite participar dessa mesa, que é aqui simbolizada através do pão e do cálice, do suco de uva, simbolizando então o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, para mantermos essa ligação, para reafirmar essa aliança. Abençoe esses elementos, e à medida que cada um for tocando, comendo e bebendo, assim sejam santificados, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Podeis receber os elementos, esperai uns pelos outros, para que então depois possamos comer do pão e beber do cálice. Enquanto isso, louvamos a Ele, estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos traz a paz. A Ele Jesus, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Eis a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. E em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não pode
desmentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Alguém porventura foi esquecido dos elementos? Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos. Adore ao Senhor. Glória a Deus. Te louvamos, ó Senhor, Pelo seu imenso amor. manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e deu para os discípulos. Por isso que a ceia, ela nasce na comunhão, no ajuntamento. Jesus então parte e distribui. E ali então é instituído um novo momento. Tanto que ele deixa uma ordenança: fazer isso em memória de mim. A igreja, no início da sua trajetória, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão. E assim prosseguindo até que ele venha. O que leva o apóstolo Paulo a orientar a igreja em Corintos, que não estava entendendo nada o que era esse momento. Estavam ali comendo como famintos. E olha que era uma igreja, é interessante, né? Esse é até um paradoxo. Uma igreja onde havia grandes manifestações do Espírito Santo, tanto que Paulo estava ali falando dos dons. Só que havia uma falta de humildade, uma falta de compreensão acerca de corpo. Por isso que ele falou de discernir o corpo. Por isso ele falou da unidade orgânica da igreja, para mostrar, né, que nem todo mundo é olho, nem todo mundo é orelha, nem todo mundo é boca, mas o fato, né, de eu ser mão, né, e não ser pé, ou não ser boca, não me exclui do corpo. Não sou inferior, também sou do corpo, independente de qual membro que seja. E também para que aquele que se achava, ele diz, não é, o olho não pode dizer para a mão, não preciso de você. Eu sou o olho, ó, enxergo tudo. Não. Porque automaticamente quando um cisco cai nos nossos olhos, nós vamos e levamos a mão, ou seja, todos nós precisamos uns dos outros. É essa igreja que Paulo então fala e vê a necessidade de dizer para ela: vocês precisam discernir e entender o que é viver em igreja, em comunidade, o que é essa economia. Aí Paulo então diz: como eu recebi, eu também vos entreguei. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão, tendo dado graças, abençoou. Senhor, nessa noite, que assim também seja abençoado o pão, que é símbolo do corpo, que representa, simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E que venha isso trazer entendimento a nós, compreensão de quem nós somos e o nosso papel nessa comunidade, nessa igreja. Paulo escreveu a igreja de Filipos, escreveu a igreja de Colossos, escreveu a igreja de Tessalônica,
escreveu à igreja de Corintos, aos Gálatas, mas todas essas recomendações são importantes para a igreja de Lages, para a igreja que você é membro, que você participa, e que o amor deve estar presente, crescente, no meu e no seu coração, e deve se multiplicar, para que se multiplique o amor em nós, sejamos fortalecidos essa noite, ao comermos do pão, que simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Disse o Senhor aos seus discípulos, tomai e comei, eu digo à igreja nessa noite, comamos todos, em o nome do Senhor, podeis comer. Bendita a tua presença, Jesus. Glorificado o seu nome. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de participar da sua mesa, de ser alimentado por ti, porque se trata de um momento altamente espiritual, mesmo diante de uma cerimônia simples, de elementos simples, mas de um significado, de uma importância tremenda para a nossa vida. Somos fortalecidos e nós somos gratos por isso. Muito obrigado, a Deus. Muito obrigado. Louvado seja a tua presença. Glória a Deus. A seguir, Jesus tomou o cálice. E como, tenho citado Paulo aprendeu, e o que aprendeu, ensinou. O que recebi, também, assim ele distribui. Aí ele diz que Jesus, na noite em que foi traído, ele toma o cálice e abençoa. Eu costumo trazer essa citação, porque é exatamente para provocar o meu e o seu coração. Qual tem sido a minha e a sua reação quando percebemos que fomos traídos, enganados, desprezados, não considerados por alguém? Se o autor aos Hebreus disse para a gente fitar os nossos olhos em Cristo, no Senhor, e tê-lo como exemplo, que possamos entender o que Paulo estava dizendo. Olha, na noite que ele foi traído, ele não reivindicou, ele não aborreceu, ele não pagou com a mesma moeda, ele não foi lá e deu uma outra, não, na noite que ele foi traído, ele deu graças. Nós fomos chamados para viver uma vida de gratidão a Deus, independente das circunstâncias. Por isso que quanto à santificação, nós ainda estamos sendo salvos, que naturalmente a reação nossa não seria essa, mas que o Espírito Santo possa continuar trabalhando no meu e no seu coração, para entendermos isso, e sermos seguidores de Cristo, e tê-lo como exemplo da nossa vida, independente do que você tem passado, independente do que as pessoas fizeram para você. Olhe para Cristo, e lembre do que Ele fez na sua vida, e como Ele perdoou a você, a mim e a todos nós, e assim possamos fazer multiplicar este amor. Deus e Pai, obrigado pela oportunidade, e aqui, ó Deus, a razão e a necessidade de sempre nos aproximarmos e lembrarmos que só o sangue pode nos purificar de todo e qualquer pecado, porque Jesus assim disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por muitos, para remissão, ou seja, para perdão dos vossos pecados. E que assim seja, Senhor. Muitas coisas precisamos aprender e entender o que é ser igreja, o que é ser corpo de Cristo, o que é se identificar, o que é amar, o que era o que aprendemos na semana passada na carta aos Colossos, o que é suportar uns aos outros. Longe a gente não tem como praticar esse ensinamento, suportar uns aos outros, só perto, só convivendo, só no dia a dia, considerando, não levando em conta os erros, os tropeços,
as atitudes, isso é suportar, mas o Senhor nos suportou, e que assim também possamos suportar uns aos outros. Assim vamos aprendendo o que é ser igreja, o que é experimentar e de fato reproduzir esse amor, e que esse amor se multiplique em nós, através do perdão, removendo as rachaduras e as ceras, para que de fato possamos nos tornar vasos de honra, e assim sermos preenchidos pelo Teu Espírito e pelo Teu poder. Por isso, ó Deus, abençoe o cálice nessa noite, para a nossa participação, para uma vida de quem agora discerne, de quem é aprovado, de quem é sincero, de quem sabe diante de quem está, do sol da justiça, e vivermos uma vida inculpável, segundo a Tua graça e o Teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Disse o Senhor aos seus discípulos: tomai e bebei. Eu digo à igreja: bebamos em nome do Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos louvar, vamos agradecer. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Mais uma vez, te louvamos. Adore ao Senhor. Te louvamos, ó Senhor. Meu Deus, a Ti a honra, a Ti a glória. Como começamos esse culto, o Senhor é o objeto do nosso culto. Adoramos aquele que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Manifesta o Teu perdão e poder, E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, Senhor. para sempre. Aleluia. Ó meu Deus. Glórias ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Bendita a Tua presença. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Amém. Aleluia. Carlinhos, bom te ver. Deus abençoe. Né? Tô vendo aí também Luciano, Jusilane. Né? Semana que vem que a gente vai estar apresentando, né? Logo, não, eu vi que ela desceu, só estou aqui para firmar aqui. Semana que vem a gente vai ter a oportunidade de conhecer a Lady Laura, né? Filhos do Luciano, da Jusilane, vai ser apresentado aqui no próximo domingo. Mas foi bom, um bom tempo que não nos via. Luan, maravilha. Deus abençoe, com a Bruninha. Estamos já concluindo. Lembrando que depois da manhã, terça-feira, reunião de oração. Amados, a igreja precisa da palavra e da oração. Né? Como semana passada eu lembrei do corinho da escolinha bíblica infantil. Leia a Bíblia e faça a oração. E faça a oração. Nós precisamos. O que mantém uma igreja firme, o que mantém uma igreja alicerçada, uma igreja resistente é palavra e a oração, a dependência de Deus. Se você puder, venha para juntos dobrarmos os nossos joelhos, tá bom? Senão, no próximo domingo estaremos aqui. Diácono José Luiz, por favor, faça a oração final, abençoando o nosso regresso. Obrigado, irmãos, pela sua presença, pela sua vinda, nessa noite onde tivemos aqui a oportunidade de participarmos da mesa do Senhor. Só pega o áudio.
álcool aí para mim. Amanhã começa as aulas das crianças, aí ó, mais um motivo, mais trabalho para o Zé. Então nós vamos orar o início das aulas, você que é professor, que trabalha aí no dia a dia, né? Você que tem filho, há toda uma apreensão, todas aquelas expectativas, o diácono Zé Luiz vai estar orando. Graças te damos, ó Deus, por tudo que aconteceu, pelo louvor, pela mesa do Senhor, pela tua palavra, Deus. Mas agora vamos retornar aos nossos lares, ó Deus. Mas antes disso, quero orar por pessoas que vão passar por cirurgia. Irmã Francisca mandou pedir o pastor para estar orando, pelo irmão dela para fazer cirurgia. Outros irmãos estão passando por problemas também de cirurgias médicas. E pedimos, ó Deus, a sua cura, pedindo a sua boa mão sobre essas pessoas, ó Deus, pois tu és o Deus que cura, tu és os médicos dos médicos, Senhor dos senhores. E queremos lembrar das crianças, ó Deus, a volta às aulas no país, na cidade. Alguma cidade vai esperar um pouco, mas guarda, Deus, a ida, a volta, dê sabedoria aos mestres, os professores que vão estar ali cuidando, ensinando. Abra a mente das crianças para o estudo, ó Deus. Sabemos que tem algumas crianças com dificuldade de retorno, mas que eles possam retornar às aulas com segurança, guardado pelo Senhor, abençoado pelo Senhor, protegido pelo Senhor. Deus, peço para cada pessoa, para cada família aqui representada, a sua paz, a alegria, Deus. Se for necessária reconciliação, que haja boas conversas, ó Deus, no nome de Jesus. Oramos agradecendo, mas também pedindo essas bênçãos sobre as famílias, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Vou em paz, Deus abençoa rica e abundantemente em nome de Jesus. Até terça, se Deus assim permitir.